Bom, pessoal, então vamos passar a resolução de exercícios dessa aula B20. O primeiro exercício que gostaríamos de discutir é o exercício 10.13, da página 344. Ele diz o seguinte: o esmeril em forma de disco sólido com diâmetro de 0,520 metros e massa 50 kg gira a 850 revoluções por minuto. Você pressiona o machado contra a sua periferia com uma força de 160 newtons, normal, e o esmeril atinge o repouso em 7,50 segundos. Ache o coeficiente de atrito entre o machado e o esmeril. Despreze o atrito entre os mancais. Então, temos que a força normal que o machado exerce no cilindro no sentido de frear o cilindro é de 160 newtons. A velocidade angular inicial é 850 revoluções por minuto. Levando em conta que cada revolução tem 2 π radianos e 1 minuto tem 60 segundos, podemos converter essa velocidade angular inicial para radianos por segundo. Lembrando que ômega igual a ômega 0 mais alfa t, ômega 0 é 89 e o tempo gasto para ele conseguir atingir o repouso 7,50, conseguimos obter a aceleração angular, que é menos, passando para o lado esquerdo aqui da equação, 89 dividido por 7,50. Isso será igual a menos 11,9 radianos por segundo ao quadrado. Fazendo então o DCL do cilindro, notamos que, primeiro, o machado exerce uma força de compressão aqui normal no cilindro, a ponto de que um cilindro com rotação no sentido anti-horário, essa superfície do machado exerça uma força de atrito nesse sentido oposto, ok? A aceleração angular ela deve ser negativa, pois notamos que a velocidade angular inicial será maior do que a velocidade angular final, uma vez que a angular final será zero, porque o cilindro terá parado, ok? Então, usando a segunda lei de Newton para a rotação, verificamos que os torques resultantes se deve ao fato, a somatória dos torques resultantes se deve ao fato do torque exercido unicamente pela força de atrito, desde que coloquemos o eixo como polo aqui perpendicular ao centro de massa, né? A força peso não exerceria torque, porque ela passa pelo polo. A linha de ação de forças da força normal também passa através do polo, e o único torque resultante nesse cilindro seria o torque exercido pela força de atrito, que é μ vezes a normal, ok? Então, utilizando a mão direita, eu tenho que R vetor F me dá um torque negativo, isso vai ser igual ao momento de inércia, com o eixo passando pelo centro de massa, vezes a aceleração angular, né? Então, como a força de atrito se deve à força de contato do machado com a superfície do cilindro, temos menos R vezes μ vezes N igual a I do centro de massa vezes AU. O momento de inércia de um cilindro maciço com eixo perpendicular ao centro de massa, basta consultarmos a tabela. Será igual a mR ao quadrado sobre 2. Ok? Então, menos R vezes FAT igual a mR quadrado sobre 2 vezes AU. Correto? Bem, sabemos quem é AU, sabemos a massa, o raio do cilindro, a normal, ok? Então, temos condições de encontrar o coeficiente de atrito, né? Olha, cortamos o quadrado com esse R aqui, então temos menos M, o raio nada mais é que o diâmetro dividido por 2, dividido por 2 vezes a normal, que está multiplicando, passou dividindo. Vezes alfa, que é negativo, como explicamos, a aceleração angular é negativa, pois o cilindro está sendo desacelerado, né? Ele parte de uma velocidade ômega inicial, velocidade angular inicial, e acaba por ter sua velocidade angular nula, ok? Fazendo essa continha e respeitando aí o número de AS, encontramos o coeficiente de atrito de 0,483. Vamos passar então ao exercício 10.20. Ok? Ele diz o seguinte: um fio é enrolado diversas vezes em torno da periferia de um pequeno aro de 8 cm e massa 0,180. A extremidade livre do fio é mantida fixa e o aro é libertado do repouso.
Após o aro cair por 75 centímetros, calcule a velocidade angular do aro em rotação e a velocidade escalar de seu centro. Veja, o aro está rotacionando aqui no sentido horário e descendo aqui na vertical. Adotamos positivo como apontando para cima, ok? Convertendo aqui 8 centímetros para metros, notamos que o raio desse aro é 0,0800 metros, ok? Pois bem, então utilizando aí o princípio de conservação de energia mecânica, temos que a energia mecânica total inicial será igual à energia mecânica total final. Como o aro parte do repouso, a cinética inicial é zero. Como o nível zero de referência de altura será adotado o solo, a energia potencial gravitacional será nula. Então, temos que a potencial gravitacional inicial foi transformada em energia cinética final. Mas note que temos um problema clássico de translação e rotação com um eixo móvel. Então, a energia cinética final ela deve ser uma composição da energia cinética de translação mais energia cinética de rotação. A energia cinética de translação é meio de mv do centro de massa ao quadrado. E a de rotação é meio do momento de inércia em relação a um eixo de rotação perpendicular ao centro de massa vezes ômega ao quadrado. Ok? Então, podemos substituir o momento de inércia de um aro por mr quadrado, né? Velocidade angular por v sobre r ao quadrado. Então, teremos a massa se cancela, pois temos presentes em todos os termos a massa, ok? E teremos meio de v quadrado do centro de massa mais v quadrado sobre 2. Meio mais meio dá 1. E como toda raiz é um número positivo, podemos adotar mais 2,71 metros por segundo ou menos. Mas, de acordo com a nossa convenção de sinais, o positivo foi adotado no sentido para cima. E então, a velocidade do centro de massa, como o ar está descendo, será menos 2,71 metros por segundo. Só voltando um pouquinho, de um aro com um eixo perpendicular ao centro de massa, de acordo com a tabela da página 298, ele é determinado, né, por mr quadrado, desde que essa parede tenha espessura extremamente fina, né? Seria uma casca cilíndrica, ok? Então, com isso, acabamos respondendo, primeiramente, o item B desse exercício. Para responder o A, que é a velocidade angular, basta lembrarmos que a velocidade do centro de massa é igual a ômega vezes R. Logo, ômega será a velocidade do centro de massa sobre R. Ok? Bom, pelo que estamos notando aqui, o aro está rotacionando no sentido horário à medida que ele desce. Ok? Então, se a gente admite no sentido anti-horário como sendo positivo, a velocidade angular será aí negativa. Né? Então, recapitulando, quando vocês estudam o capítulo 9, vocês verão que o vetor velocidade angular obedece à regrinha da mão direita. Né? O sentido que a tua palma da mão faz é o sentido de rotação. E o dedo polegar aponta no sentido do vetor velocidade angular. Tá? Então, à medida que você inverte o sentido de rotação, né, o vetor velocidade angular também será invertido. Então, adotamos no sentido, quando ele rotaciona no sentido anti-horário, como sendo sentido positivo, quando ele rotaciona no sentido horário, como sendo vetor negativo. Exercício 10.16. Esse é um exercício bastante interessante. Né? Vocês estão acostumados a resolver corpos acoplados por meio de uma polia na situação ideal, onde o fio tem massa desprezível e inextensível e a polia também tem massa desprezível e sem atrito. Esse exercício faz uma proposição diferente do que vocês estavam acostumados a resolver antes de aprenderem a dinâmica de rotação. Vejamos. Exercício 10.16. Uma caixa de 12 kg em repouso sobre uma superfície horizontal e livre de atrito está atada a um peso de 5 kg por um cabo delgado e leve que passa por uma polia com um atrito desprezível. A polia possui a forma de um disco maciço e uniforme com massa de 2 kg e diâmetro 0,500.
Após o sistema ser libertado, ache a tensão no cabo sobre ambos os lados da polia. A aceleração da caixa e os componentes horizontais e verticais da força que o eixo exerce sobre a polia. Seria uma força de reação aqui devido ao contato com esse eixo. Ok? Então, o fato dessa polia possuir massa, poderemos comprovar matematicamente que, embora a corda seja a mesma, as tensões a tensão nesse lado da corda será diferente da tensão nesse lado da corda. Vamos conferir? Bem, adotamos sentido positivo da esquerda para a direita na direção X, de baixo para cima na direção Y. Primeiro passo, então, vamos fazer o DCL de cada parte importante que integra o sistema para a nossa resolução de exercícios. O corpo sobre a mesa vai ter uma tensão T1, devido à força de contato em normal 1, e o peso M1 vezes G. Tá? Ele está se deslocando da esquerda para a direita. O corpo suspenso, ele tem tensão T2, porque ele está amarrado à corda que passa através da polia, peso P2, tá? E ele está descendo, ok? No sentido do vetor A indicado aqui. Por outro lado, as forças que atuam na polia teriam a seguinte situação. Ó. Pela terceira lei de Newton, par ação-reação, se existe T1 da esquerda para a direita, existe T1 da direita para a esquerda. Se existe T2 no corpo suspenso, atuando nesse sentido, por ação e reação, o T2 na polia atuará com o sentido oposto. Existe a força peso da polia e a força de reação de contato aí com o pino, com o eixo. Tá? Vamos adotar o torque no sentido anti-horário como sendo torque positivo. Então, primeiramente, vamos analisar o corpo sobre a mesa, né, onde o atrito é desprezível. Então, temos que T1 é igual a M1 vezes A, segundo a segunda lei de Newton. Tá? Na direção Y, N1 menos P1 igual a zero, portanto, N1 igual a P1. Quando analisamos o corpo suspenso, né, adotando o positivo para cima, temos T2 menos P2 igual a M2 vezes menos A, que se positivo é para cima e o corpo está descendo, o vetor aceleração aponta para baixo, ok? A parte nova, T1 da corda que está presa ao corpo 1, né, a extremidade da corda que está presa ao corpo 1, T2 da extremidade da corda que está presa ao corpo 2 suspenso, a força peso da polia e a força de reação de contato com o eixo de rotação. Ok? Então, aplicando a segunda lei de Newton para a rotação e colocando o polo aqui perpendicular ao centro de massa, notamos que o torque exercido pela essa força de reação de contato com o pino e a força peso exercem torque nulos. As únicas forças que exercem torques no sistema seria o torque exercido por T1, onde é um torque positivo, pois faz com que o corpo tenda a girar no sentido anti-horário, e o torque de T2, que é um torque negativo. Ok? Então, RT1 menos RT2. Isso será igual ao momento de inércia desse disco, né, que no caso é a polia, em relação ao eixo de rotação passando pelo centro de massa, vezes a aceleração angular. Né? Note que se o corpo está girando no sentido horário, pois a massa M2 está descendo, né, a aceleração angular será negativa. Então, podemos reescrever a equação de análise da polia como sendo R vezes T1 menos R vezes T2. Sabemos que o momento de inércia de um disco rígido com eixo perpendicular ao seu centro de massa é mr² sobre 2 vezes menos α. Ok? Se R vezes α é igual a aceleração, então essa equação 3 se torna T1 menos T2 igual a menos m vezes A sobre 2. Tá? Então, juntando essas três equações aqui num slide só, temos que no corpo sobre a mesa horizontal, T1 igual a M1 vezes A, quando a superfície é livre de atrito. O corpo suspenso, menos T2 mais P2 igual a M2 vezes A. Ok? E na polia, obtivemos essa equação, menos T1 mais T2 igual a massa da polia vezes a aceleração sobre 2. Tá? Nota que para o caso particular que a massa da polia emisão é igual a zero, obtemos que T1 igual a T2, que é aquele conceito que temos usado desde o começo do ano. Né? Como a polia de massa desprezível, pelo fato da corda ser a mesma, as tensões serão iguais. Ok?
Mas isso no caso particular em que a massa da polia é nula. Quando a massa da polia é diferente de zero, notamos que T2 não é igual a T1. Por essa equação aqui, ó, vai ser igual a massa da polia vezes a aceleração sobre 2, ok? Então, somando as três equações, notamos que T1 se cancela com menos T1, T2 se cancela com menos T2, e teremos P2 igual M1 vezes A, mais M2 vezes A, mais M sobre 2 vezes A. Essa seria a nossa equação 4. Isolando A, obtemos uma expressão para o cálculo da aceleração, né? Note que um ponto na superfície da polia, ou o corpo 2 ou o corpo 1, todos eles possuem a mesma aceleração, pois eles andam em conjunto. Então, essa aceleração, substituindo os valores, será igual a 2,7 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, obtendo a aceleração, poderíamos calcular a tensão, tanto a 1 quanto a 2. Né? Para isso, basta utilizarmos a equação 1 e obteremos que a tensão 1 é 32 newtons. E quando utilizamos a equação 2, verificamos que a tensão 2, né, que é aquela parte da corda que conecta ao corpo suspenso, utilizando 2AS, será 35 newtons. Então, as tensões são ligeiramente diferentes, como já vimos comentados. E, por fim, o problema nos pede a força de reação no pino, né? Então, decompondo essa força aqui em direção x e direção y, notamos que Fx deve ser igual a T1 pela primeira condição de equilíbrio, onde a somatória das forças é igual a zero. E Fy menos o peso menos T2 deve ser igual a zero, ok? Então, se T1 é 32 newtons, Fx também será. Fy é P mais T2, né? Então, usando aqui o valor sem arredondar do T2, encontraremos um Fy de 55 newtons com 2AS. Ok? Por fim, temos o exercício 10.22 da página 345. Ele consiste no seguinte: temos um plano inclinado com um ângulo de 38 graus. O exercício é uma caixa esférica de massa igual a 2 kg, rola sem deslizar ao longo desse plano inclinado. Encontre aí a aceleração, a força de atrito e coeficiente de atrito mínimo necessário para impedir o deslizamento. Ok? Então, vamos lá. Então, fazendo o DCL, notamos que temos a força normal, a força peso, o FAT, né? E, no caso aí, essa casca esférica desce rampa abaixo. Então, a aceleração do centro de massa está na direção aqui, no sentido de descida da rampa, ok? Adotamos positivo y na direção y para cima e positivo na direção x para a esquerda. Bom, se colocarmos o polo no centro de massa, notaremos que a única força que exerce torque efetivamente nessa casca esférica é a força de atrito, pois o peso passaria pelo polo e a normal também passaria aí pelo polo, ok? Então, torque resultante, R vezes FAT, será igual ao momento de inércia do centro de massa da casca esférica. Para lembrarmos o momento de inércia dessa casca esférica, né, devemos recorrer à tabela da página 298, onde diz aqui, ó, o momento de inércia de uma casca esférica é 2/3 de mr². Note que é diferente do momento de inércia de uma esfera maciça, como a que vocês utilizaram no laboratório, onde o momento de inércia é 2/5 de mr². Veja, 2/3 de mr², alfa, R cancela com o quadrado, e R vezes alfa pode ser substituído por uma aceleração tangencial. Essa seria a primeira equação que temos. Por outro lado, podemos analisar também essa casca esférica do ponto de vista de translação. Isso aqui é uma análise do ponto de vista de rotação, né? Usando a segunda lei de Newton para a rotação. Se formos analisar a translação, temos que a componente de P de x menos FAT vai ser igual a massa vezes a aceleração. E não temos movimento na direção y, né? O corpo não está saltitando aqui pela rampa abaixo, né? Tá certo? Na direção y, ele obedece aí a primeira condição de equilíbrio, normal menos PY igual a zero, ok? Então, se pegarmos a equação 2
né? E abrimos aqui o P de x, que vai ser mg seno beta, que no caso é 38 graus, menos o FAT, obtido pelo estudo do movimento de rotação, que é 2/3 de m vezes a, isso vai ser igual a massa vezes aceleração. Temos massa em todos os termos, então se cancela, e a aceleração será igual a 3/5 de g seno 38 graus. Fazendo essa continha aí, verificamos que essa aceleração será igual a 3,6 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, se achamos a aceleração, sabemos também quem é o FAT. Né? Basta substituir o valor da massa. Seria 4,8 newtons. E μ, né? A gente lembrando que o FAT é μ vezes a normal, e a normal é o próprio PY, a gente consegue obter um μ de 0,31. Ok? Responder a letra B, que é como suas respostas do item A seriam alteradas caso a massa fosse dobrada, mas eu deixo o item B por conta de vocês. Discutam, avaliem e estudem, tá bem? Bem, então, vocês já notaram, né, que os exercícios discutidos nessa videoaula pertencem ao livro do Young and Freeman, ou Sears Zemansky, 12ª edição. Bom estudo a todos.